Então vamos ver aqui, primeiramente, quantas páginas tem o plano do PSOL. O plano do PSOL tem 25 páginas. Três vezes mais do que o plano do PCB, né? Em média, assim, que a gente deu uma olhada no vídeo anterior. Beleza? Então, uma estimativa de leitura de aproximadamente 2 horas, assim. Enquanto o outro do PCB tinha 21 minutos e do PCO tem, peraí, 8 minutos do PCO. O do PSOL tem uma estimativa de leitura de 2 horas, aproximadamente, tá bom? Vamos ver aqui agora quantas menções ao termo cultura aparecem no plano do PSOL. Uau! Nós temos 62 menções à cultura no plano do PSOL. Vamos ver aqui, ó, genocídio cultural. Eita porra! Extermínio físico e genocídio cultural, que os imigrantes que para aqui vieram não se conformaram. Importante. Sociocultural, valorização cultural, agricultura, cultura algodoeira, socioculturais, agricultura de novo orgânica, socioculturais, agricultura baiana, agricultura familiar, agricultura tradicional, agricultura em geral, agricultura urbana, agricultura familiar e camponesa, agricultura familiar, cultura alimentar, agricultura familiar, socioculturais, cultura com a economia e cultura com a África, aspectos culturais e criativos, socioculturais comuns, cultura política, tolerância socioespiritual e cultural e dos direitos humanos, velha cultura política brasileira, uma cultura política autoritária. Na Bahia é vigente uma cultura política autoritária que tem raízes históricas e percorrem o imaginário de todos os atores políticos. Uau! O pessoal botou pra fuder aqui já. Uma cultura política individualista e personalista, essa cultura política tradicional, sociocultural, de novo, questão cultural deverá se colocar no centro programático de um novo projeto político. Já se aproxima mais do que a gente quer aqui, né? Do que a gente está querendo discutir aqui. Cadê? Na educação, na cultura, na representação política, gestão pública, cultura africana e afro-brasileira, cultura e tecnologia para voltarmos a sonhar, censurou as produções culturais, né, o governo Bolsonaro, e a cultura, geração de empregos e de qualidade, especificidades culturais, respeitando as especificidades culturais e sociais dos povos indígenas, cultura e conhecimentos tradicionais, cultura e fortalecimento de identidades, cultura, ainda que a cultura jamais tenha ocupado um espaço central no debate político, não se pode ignorar que ela representa um campo em que o capitalismo contemporâneo exerce cada vez mais e com maior velocidade sua ação predatória. Vamos ver depois o que isso significa. Nessa perspectiva, a cultura constitui um direito básico. Arte e cultura são práticas sociais que permitem a representação e a fabricação do mundo. Esta corresponde à segunda concepção de cultura gestada a parede e sustentada pelo capitalismo. Sistema Nacional de Cultura, estados e cidades dos mais diversos tamanhos e vocações culturais começaram a implementação dos seus sistemas de cultura, conselhos, planos e fundos de cultura, que esse modelo sistemático começou a ser implementado hoje em movimentos de cultura de todo o Brasil. Política de cultura estruturante,
O pessoal e a rede têm um compromisso com a cultura, a diversidade da sociedade, o combate a todas as formas de violência, opressão e discriminações. A cultura é essencial para a reconstrução e desenvolvimento do país. É preciso ampliar a ação das instituições culturais e do sistema estadual de cultura, assim como sua articulação nacional. Orçamento compatível com a importância social da cultura. Gosto. Do orçamento do Estado para a cultura. Não, garantia de 1,5% do orçamento do Estado para a cultura. Isso é muito, isso é pouco. Eu não sei. Eu achei pouco. Transparência, controle e participação social efetivo da população na criação e gestão das políticas culturais. Participação ativa dos trabalhadores culturais no aconselhamento das políticas públicas da cultura. Cultura. Cadê? Criar um grande programa de investimento em urbanização das periferias e favelas, envolvendo água, esgoto, mobilidade, áreas verdes, habitação, regularização fundiária, produção habitacional, controle de riscos ambientais, entre outros, e de construção de redes de equipamentos sociais de qualidade, de educação, creches, saúde, cultura, lazer e esporte. Interessante. Um Brasil inclusivo e acessível com respeito a pessoas com deficiência, garantindo-lhes o acesso à saúde, à educação, à cultura e ao esporte e ao mundo do trabalho. E a última menção ao termo cultura vai lá no finalzinho também, na página 24, são 25 páginas, na 24ª página, no 28º ponto, retomar a indústria do turismo, fonte de geração de empregos, por meio da valorização da cultura, do patrimônio histórico e do ecoturismo. Pausa para hidratação. Babado, né? Assim, ao que parece, o plano do PSOL, ele traz a cultura bem pulverizada, assim, né? Então, como é de fato? Lembrando de novo sempre, a cultura não é uma coisa só, ela não tem só uma perspectiva, a cultura não é só economia, a cultura não é só abstrato, a cultura não é só subjetivo, a cultura não é só nada. A cultura é realmente, é essencialmente ampla, é essencialmente vasta, né? E ela aparece em vários contextos aqui no plano do PSOL. Aparece em agricultura, aparece em cultura política, aparece em sociocultural. Então, aqui a cultura está presente de maneira diversa, de maneira pulverizada e eu arrisco dizer de maneira completa. Assim, completa no sentido das múltiplas possibilidades de leitura da cultura, de interpretação sobre a cultura. Para a nossa análise aqui, a gente quer entender isso, é importante, então já é um ponto muito positivo assim, né, da presença das menções à cultura no contexto do plano. Então, assim, são 62 menções num plano de 25 páginas. Né? Então, assim, a gente vai encontrar o termo lá, cultura, presente de maneira ativa, de maneira amarrada dentro do plano, ao longo do documento inteiro. Assim, então, a gente não pode se queixar disso. Agora, eu quero dar uma olhadinha na perspectiva econômica, né, de trabalho, quais são as propostas efetivas para o setor cultural do PSOL.